Este experimento indica o estado de um sinal de circuito digital. Dentro dos dispositivos que consideraremos de prova podemos ter este circuito simples e útil, que nos servirá para comprovar os circuitos digitais, podendo saber a qualquer momento se temos um nível alto ou baixo em um circuito lógico digital. Um par de LED nos indicará se na saída há 1 ou 0. Funcionamento. Este circuito é uma sonda lógica muito simples. O seu funcionamento é o de simplesmente observar se o sinal que será comprovado, que será conectado aos dois extremos da entrada, é um nível alto 1, em cujo caso se iluminará o diodo LED LD7 ou se, pelo contrário, é um nível baixo a 0, em cujo caso, se iluminará o LED LD8. Uma coisa importante que se deve levar em conta na hora de operar com o circuito, é a de que a alimentação do mesmo deve ser a mesma que a do circuito que vai ser comprovado. De qualquer forma, não devemos sair da margem de tensões que vai de 5 a 15 volts, que é o que os circuitos CMOS aceitam. Na montagem utilizamos o 4011. O circuito dispõe também de proteção contra tensões elevadas de entrada e contra tensões negativas. A impedância de entrada é elevada para poder se adaptar perfeitamente a qualquer saída lógico digital. Quando a entrada é 1-0, o LD8 se ilumina, enquanto que se é 1-1, se ilumina o LD7. O circuito. Na entrada do circuito, existe um divisor resistivo para que este não seja afetado pelo ruído que pode se unir na entrada, devido a que as portas CMOS são muito sensíveis, e poderia indicar um 1 onde não houvesse. Também protegemos o circuito por um lado, contra tensões de entrada positivas elevadas, maiores da alimentação, mediante o diodo D1, e contra tensões de entrada negativas, por outro lado, usando o diodo D2. O transistor Q1, junto com os resistores R3, R4 e os diodos D3 e D4 formam um gerador de corrente constante, que fará com que circule pelos LED uma corrente de mais ou menos 10 mA. Portanto, os LEDs se iluminarão quando a correspondente saída, a de 1A para LD7 e a de 1B para LD8, se põe a nível baixo. Se na entrada há 1-0, a saída 1A o inverte, de forma que a sua saída é 1 e LD7 não brilha, mas 1B volta a invertê-lo iluminando LD8. Se, pelo contrário, na entrada há 1-1, na saída de 1A haverá 1-0 e LD7 se iluminará. Colocação em funcionamento. É muito importante que coloquemos todos os diodos do circuito com a polaridade correta, porque, por exemplo, a errônea instalação dos diodos D1 e D2 poderia destruir a porta ou o circuito a ser comprovado. E quanto a D3 e D4, se não os colocarmos bem, não deixarão que os LEDs se iluminem de maneira nenhuma. Experimentos. Não são muitos os experimentos que podemos fazer no circuito, no entanto, podemos mudar a corrente que circula pelos LEDs de tal forma que se iluminem mais ou menos. Para isso, devemos variar a corrente pelo coletor de Q1. Esta operação será feita reduzindo R3 ou R4, mas atenção ao fazer isso porque é preciso ter cuidado, porque um valor muito pequeno poderia destruir o transistor. Bom, esse aqui é a experiência do Digital 31, indicador de nível lógico. Então, o que acontece? Você pode testar. Eu estou testando aqui, por exemplo, o 4001, que é o NOR, né? 4 portas NOR. Então, o que acontece? Se eu usar o 1 e o 1, se eu disser que os dois são positivos, 1 e 1, então ele seria 0. Se... Aí ele já está marcando o segundo que é 0, né? Que é negativo, né? Se eu mudar, vai continuar a mesma coisa, porque 0 e 1 daria 1, então passa a ser 0. Mesma coisa, agora se os dois forem 0, aí seria 1, então ele inverte olha lá, acende o outro, tá vendo? Então você pode testar todas as portas. A porta seguinte é a 4 e as entradas são as 5 e a 6. Olha lá, tá vendo? Se eu inverter para os outros, vai trocar. A única posição é aquela. Olha lá. A única posição dos dois sendo 0. Então você pode testar todas as portas, inclusive em outros CIs, né? Então tá.
Nunca desista.